Direta e clara. Abre aspas. A democracia está sob ataque no Brasil. Fecha aspas. Essa foi a mensagem que os usuários brasileiros do Telegram, canal de troca de mensagens, receberam no início da tarde de ontem. Com a ameaça de deixar seus serviços no país, a empresa escancarou assim sua campanha contra o PL das fake news, que pretende estabelecer novas regras e responsabilidades às plataformas digitais. A ira do governo foi imediata. O Telegram espalha mentiras no Brasil, afirmando que o parlamento brasileiro quer aprovar censura. O Ministério da Justiça promete notificar o aplicativo após a ofensiva. O governo avalia o alcance da notificação e se irá determinar a publicação da mensagem corretiva, aplicar multa ou adotar outras medidas. O contraponto ao projeto de lei do Telegram é mais um. Na semana passada, a página principal do Google exibiu o acesso a textos negativos sobre a proposta. Após notificação do governo, o conteúdo foi retirado do ar. A repercussão, no entanto, impactou no adiamento da votação do PL. Combate às fake news, fiscalização em cima de discursos de ódio ou até mesmo censura. A verdade é que a batalha entre o governo e as Big Techs não deve chegar a um post final sem viralizar por paixões e opiniões contra ou a favor do projeto. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Grande Debate. Estamos ao vivo na TV pelo canal 577, no YouTube, no Prime Video e no Samsung TV Plus pelo canal 2042. Parece ficção científica, mas é a mais pura realidade atual do Brasil. O aplicativo Telegram é a mais nova pedra no sapato do governo, embora com seus sócios e interesses por trás da tecnologia, é a narrativa virtual contra o PL das fake news que tem obrigado a respostas vindas de forma presencial da atual gestão. Para se apoderar de uma frase dos mais jovens nas redes, como faziam os incas? Desde ontem, ministros e líderes do governo se movimentam em microfones para conseguir responder à mensagem automática do aplicativo, que não mediu escrita ao afirmar e classificar como censura prévia o projeto. O governo reagiu imediatamente à mensagem do Telegram e diz que pode multar o aplicativo. Quem tem mais detalhes para a gente, direto de Brasília, é a Marina Demore. Oi, Marina, boa tarde para você. Oi, Luciano, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. O governo está avaliando quais medidas poderão ser adotadas, entre elas está o possível pagamento de multa ou a publicação de uma mensagem corretiva em relação ao que foi disparado ontem pelo aplicativo. A plataforma, então, deve ser notificada pelo Ministério da Justiça por meio da Secretaria Nacional do Consumidor. Lembrando que na mensagem o Telegram afirma que a lei vai dar ao governo poderes de censura sem supervisão judicial prévia. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, se manifestou pelas redes sociais e disse que pediu ao Supremo Tribunal Federal a inclusão da mensagem que foi disparada pelo Telegram no inquérito das fake news. No Twitter, ele escreveu que a empresa está utilizando a sua plataforma para manipular a opinião pública a favor de seus interesses. Quem também se manifestou sobre esse caso foi o relator da PL das fake news, deputado Orlando Silva, que avaliou a ação da plataforma como inaceitável e disse que é mentirosa a afirmação de que o Brasil irá cercear a democracia ou liberdade de expressão. Ele disse também que irá atuar para que haja uma resposta dos três poderes, que classificou como um ataque que no limite é contra a democracia brasileira. O Google e a Meta, que é a controladora do Facebook e do Instagram, negaram também qualquer relação com essa ação. Além do governo, o próprio Ministério Público Federal também se manifestou e disse que requisitou informações ao aplicativo de mensagens Telegram Brasil sobre o disparo de mensagem realizada pela plataforma a seus usuários no país. O órgão questiona basicamente se existe um embasamento na política da empresa para esse disparo em massa a seus usuários, como também se há canal disponível para questionamento daqueles que discordam do posicionamento dos controladores
utilizadores da plataforma. O Ministério Público Federal deu um prazo de 10 dias para o Telegram se manifestar e responder a esses questionamentos. Lembrando que, além de trabalhar contra a aprovação do PL das fake news, o Telegram enfrenta um embate na justiça brasileira por não ter cumprido pedidos judiciais sobre a identificação de usuários em grupos neonazistas na plataforma. Luciana, a gente segue acompanhando as reações do governo federal sobre esse assunto aqui de Brasília. Volto com você. Muito obrigada, Marina. Eu continuo por aqui agora com o debate. Garantia ou limitação da liberdade de expressão? O primeiro tema do nosso debate pretende viralizar e aguçar as interrogações de quem está em casa e entende o quão importante é o assunto. Aliás, aqui a gente atende todos os gostos e mescla entre o que é mais tradicional, assim como os incas, que eu citei na abertura, e que é o mais ao gosto da geração Z, a primeira nascida em um ambiente totalmente digital. Portanto, os nossos primeiros debatedores estarão de corpo, alma e suas vozes tradicionais, mas não ao meu lado, como de costume, e sim participando pelos nossos telões altamente virtuais. Os dois estão em Brasília hoje. Bem-vindos, Samantha Maia e Eduardo Cardoso. Vou começar com a Samantha. Samantha, a mensagem do Telegram contra o PL das fake news é abuso de poder? Bom, boa tarde, Luciana. Boa tarde, José. Não, em nenhum momento é e pode ser considerado abuso de poder. Vamos lá. Nós temos uma Constituição, que é a Constituição de 88, que assegura a liberdade de expressão e expressamente proíbe a censura e a licença. Atualmente, no nosso país, fake news não é crime, porque para fake news ser crime, o projeto de lei tem que ser aprovado. Não há crime sem lei anterior que o defina. E quem diz isso não sou eu, é a Constituição da República. Dentro de um regime democrático, onde prevalece a vontade da maioria, a minoria também pode se expressar. Não há nenhum óbice legal para que uma empresa se posicione favorável ou contrária a um projeto de lei. Isso por si só, pelo fato dela ser uma empresa, não representa abuso do poder econômico. Até se nós formos lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, em nenhum momento a conduta da empresa entra nisso. O que a empresa colocou? Se colocou contrária ao projeto de lei, como várias emissoras de televisão se colocam favoráveis. Isso faz parte da democracia. É o momento que se tem que discutir se vamos criminalizar ou não a fake news, é no momento em que se apresenta um projeto de lei. O que poderia enquadrar a atuação da empresa é se ela não colocou isso como publicidade, mas aí a gente não está falando de abuso de poder, a gente está falando de uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Tem que vir como publicidade, se o usuário pode ou não rejeitar essa mensagem, mas por si só se manifestar e dizer que o projeto de lei é uma censura, é uma interpretação que essa empresa faz. Agora a gente vai começar a punir interpretação, só existe uma verdade. A verdade é que o projeto não tem defeitos e quem contrariar está contra a verdade, está fazendo fake news, fazendo desinformação. É assim que as coisas vão ser daqui para frente. Se as coisas vão ser assim, realmente a nossa democracia está em risco. E não existe democracia sem o exercício de uma liberdade de expressão responsável. Não estamos falando aqui que cada um pode dizer o que quiser. Vamos responsabilizar, mas proibir, ou seja, se eu tenho uma interpretação diversa do projeto de lei, se eu me coloco contrária, então eu estou fazendo fake news, eu estou desinformando. Todos os pontos que o Telegram levanta são pontos que eu também concordo na grande maioria das vezes, ou seja, são pontos que geram uma dificuldade de interpretação, um órgão para controlar o que pode ou não ser dito, uma ausência de conceito de fake news e desinformação. Isso é muito sério e as empresas têm que se colocar porque elas têm interesse e isso faz parte da democracia. Muito bem, vou passar então para o Zé Eduardo Cardoso com a pergunta inicial, a mensagem do Telegram contra o PL das fake news. É um abuso de poder? Bem, boa tarde, Luciana, boa tarde, Samantha, boa tarde a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Minha discordância profunda, mas fraterna com o que acabou de dizer a Samantha, por uma questão muito simples. A liberdade de expressão não contempla tudo, ela tem limites. E um dos limites é não permitir a veiculação de mensagens que incitem ou em si configurem práticas criminosas. Isso não pode. Eu não posso usar a liberdade de expressão para cometer crimes. Ponto 1. Ponto 2. O projeto de lei, ao contrário do que o Telegram diz, portanto, em nenhum momento proíbe a liberdade de expressão. O que ele faz? Ele lista crimes
diz que mensagens vinculadas a estes crimes gravíssimos não podem ser realizadas e defere às plataformas o dever de tirá-las, ou seja, o dever de não permitir essas divulgações delituosas. Em nenhum momento o projeto de lei autoriza, delega ao governo a possibilidade de controlar conteúdos. Em nenhum momento. E, portanto, quando o Telegram textualmente diz que está deferido ao governo o poder de censura, o Telegram mentiu. Isso não está no projeto. As plataformas têm esse dever. E se a plataforma não cumprir o dever, aí pode ser multada e sofrer sanções administrativas em casos reincidentes. É isto que o projeto faz. Onde está a censura? Não há censura nenhuma. Eu não posso dizer que é censura não permitir a prática de crimes. É isto que esse projeto de lei faz. Portanto, o Telegram mente. E se o Telegram mentiu, faltou com a verdade, não é uma questão de interpretação, porque lá não há censura. Então aí a questão são fatos. A interpretação ela comporta limites. Não há censura da parte do governo prevista nesse projeto. Portanto, o Telegram mentiu. E se mentiu, a própria doutora Samantha mencionou o fato, vamos ao Código Consumidor. O Código Consumidor proíbe propaganda mentirosa. O que está sendo feito neste caso? A propaganda negativa de um projeto de lei para desinformar a população em relação ao conteúdo que está posto. E isto é fato, não é dúvida. O artigo 67 do Código Consumidor diz que é crime fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria ser enganosa ou abusiva. É o que fez o Telegram. Por isso o Ministério Público de São Paulo, não no âmbito criminal, o Ministério Público Federal de São Paulo determinou que o órgão, o Telegram, esclareça, senão o Ministério Público não teria feito nada, se não fosse nada. Intimou, pedindo esclarecimentos a partir da leitura inicial no inquérito civil aberto e, claramente, isto pode ensejar outras apurações, inclusive de âmbito criminal, por violação ao artigo 67 da lei. Está errado, agiu mal o Telegram. Aliás, Telegram que já é contumaz no desrespeitar da legislação brasileira. É como se fosse um quintal que lhe pertence. Não atende ordem judicial, descumpre coisa e agora resolveu fazer propaganda quando não é órgão de imprensa, doutora Samantha. Ele não é órgão de imprensa, ele não tem que editorializar nada. Ele apenas é contratado pelo consumidor para viabilizar contato entre pessoas. Ele não tem editorial. Quer manifestar sua posição? Manifeste-se. Coloque no jornal, sai nas ruas, fale. Agora, não utilize aquilo que efetivamente o consumidor contratou para fazer isso. Isso tem nome, e mais uma vez digo sobrenome, abuso do poder econômico, tipificado no Código de Defesa do Consumidor. Muito bem, vou passar para a Samantha. A gente pode usar o Código de Defesa do Consumidor. O Zé Eduardo fala que em nenhum momento o PL das fake news proíbe a liberdade de expressão. Portanto, não há como ter censura nesse caso. Bom, eu vou discordar do doutor Eduardo. Eu entendo que o PL limita a liberdade de expressão, ele impõe uma censura sim, e isso é uma interpretação. Agora, com o PL da fake news, eu não vou poder interpretar. Ou eu tenho uma interpretação conivente com o governo, ou eu exerço fake news. Né? Eu acho que até a própria preocupação do governo com o PL da fake news já demonstra o caráter autoritário do tema. A liberdade de expressão, como todos os demais direitos, não são absolutos. Só que as limitações à liberdade de expressão como um direito fundamental, cláusula pétrea do artigo 5º da Constituição, vem dentro da própria Constituição. Vedação do anonimato, a proteção da privacidade, da intimidade, indenização por danos morais e materiais. Cabe uma lei ordinária limitar um direito fundamental? Aonde está escrito que o Telegram fomentou um crime e que isso é propaganda enganosa? O próprio governo colocou no projeto de fake news, o relator disse, vamos montar um órgão privado para verificar o que é verdadeiro ou não. Depois se passou isso para uma agência reguladora. Todos esses elementos foram fomentados e a questão não está fechada. O que a gente precisa é discutir mais esse projeto. Agora, dizer que ao colocar que há um órgão que vai controlar, ele está fazendo propaganda enganosa, então o governo vai decidir o que é enganoso ou não, o que é verdadeiro ou não. O direito de interpretação é um direito do ser humano.
humano, o direito de expor ideias é um direito que a Constituição assegura. Agora, eu vou ter que estabelecer o que é verdade ou não. Existe uma única verdade e essa verdade é dada pelo governo. Por que uma empresa não pode fazer um informe publicitário nesse sentido? Isso não faz parte do regime democrático? Não é importante que, ao se aprovar um projeto de lei, o Congresso Nacional saiba qual é a posição das Big Techs ou não? Isso não vai ser levado em consideração? Por que não? O que há de errado nisso? Agora, dizer que isso é uma propaganda enganosa, então agora eu já vou ter estabelecido o que é verdadeiro ou não. A gente está falando aqui de interpretação do conteúdo desse projeto de lei. E interpretar não é crime, pelo menos até agora. Não sei se com a aprovação do projeto de lei não vai ser também crime. Eu só tenho que ter uma interpretação, a interpretação do governo. Oposição não existe mais. Quando alguém faz uma crítica a um projeto de lei, é ataque. Não é ataque. Como é que eu exerço o direito de oposição? Muitas vezes confrontando uma ideia. Isso faz parte do regime democrático. Muito bem, Zé Eduardo. Doutora Samanta só partiu, acredito, de uma premissa equivocada e talvez desatualizada. Esse órgão já não existe mais previsto no projeto de lei que está sob censura, doutor. Ele foi retirado. O próprio relator Orlando tirou. Ou seja, não existe mais, contra a minha vontade, porque não era um órgão que controlava conteúdo, doutora. Era um órgão regulador. Muito diferente de controlar conteúdo, né? Não é o antigo DIP. Órgão que regula, que aplica normas administrativas, não é órgão que censura. Bem diferente, doutora, muito diferente. O governo não terá, nesse projeto de lei, nenhum poder de controle sobre conteúdo. Por favor, não está lá. E se a senhora tivesse dúvida em relação ao órgão que estava posto, ele saiu. Então, de onde se tira isto? Isto, sim, é interpretar algo que não existe. Aliás, a interpretação tem limite, doutora. Eu não posso chegar e dizer, doutora Samanta hoje está com um vestido vermelho lindo. Não posso. Isso não é interpretação, a senhora não está de vestido vermelho. Isso é objetivo. A interpretação comporta parâmetros? Sim, comporta. Valorações? Sim, comporta. Mas não a ofensa da realidade. O projeto de lei não prevê censura. A liberdade de expressão, como a senhora mesmo reconheceu, tem limites. E um dos limites que decorre naturalmente da própria Constituição é não permitir a prática de crimes. Eu não posso utilizar a liberdade de expressão para praticar crimes, como aconteceu no caso das escolas, que recentemente nós vimos.